Então é isso aí, meus queridos, uma bela noite. Física 5C, aula 9. Antes disso, nós temos que lembrar que quando um corpo tem um excesso de prótons ou elétrons, ele está carregado, e para calcular a quantidade de carga é só pegar a carga elementar e multiplicar pelo número de partículas em excesso. Carga elementar, carga do próton ou do elétron, 1.6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando nós temos duas cargas elétricas, a gente sabe que os opostos se atraem, iguais se repelem, e matematicamente dá para calcular o valor desta força de atração e repulsão. Constante eletrostática, módulo de uma das cargas, módulo da outra carga, dividido pela distância elevado ao quadrado. Lei de Coulomb. Para um sujeito que conhecia a lei de atração das massas de Newton, não é tão difícil tirar essa conclusão, vamos pensar assim. Constante eletrostática do ar ou do vácuo, 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Só que basta ter uma carga elétrica que em volta dela já tem algo acontecendo. Eu não preciso de uma outra carga elétrica para entender que o ambiente já está perturbado. Esta perturbação começamos a chamar depois de Gauss de campo elétrico. Para desenhar o campo elétrico usamos como referência uma partícula positiva, abandonada nas redondezas da carga geradora do campo. Nós poderíamos ver que essas partículas positivas se deslocariam se afastando da carga geradora que nós estamos estudando. Por isso que a gente diz que o campo elétrico de uma partícula positiva é divergente ou de afastamento. Se a partícula for negativa, usamos partículas de teste positivas, e já que os opostos se atraem, as linhas de campo ou linhas de força elétrica para cargas negativas são convergentes ou de aproximação. Se nós tivermos uma carga positiva próxima de uma carga negativa, aí o campo elétrico já fica diferente, fica deformado. Se as cargas tivessem mesmo módulo, essa seria uma representação razoável. Outras coisas que o vestibular pode nos pedir é o fato, por exemplo, de os campos elétricos, o vetor campo elétrico ser sempre tangente às linhas de campo. Então, se eu fosse representar o vetor campo elétrico nesse ponto, ele apontaria para lá. Aqui nesse ponto ele apontaria para lá e seria menor. Aqui esse campo elétrico já apontaria para lá e já voltaria a ser um pouco maior, já que eu estou me aproximando da carga elétrica. Escrevi no quadro, né? Propriedades do campo elétrico. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Nascem nas cargas positivas, morrem nas negativas. Jamais se cruzam. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo. Beleza. Até aí foi visto. Só que nós vimos que não basta fazer desenhozinho, né? A física é baseada em experimentos, em coisas mensuráveis. Nós fomos ao laboratório, pegamos uma carga de teste fixa, que a gente nem conhecia inicialmente o valor dela, e fizemos um estudo a uma certa distância dessa carga. Colocamos uma partícula de teste, medimos a força e vimos que a força era diretamente proporcional à carga de teste. E aí percebemos então que uma maneira de medir o campo elétrico gerado por esta carga neste ponto era fazer a razão força por carga. É a definição matemática de campo elétrico. Campo elétrico é um vetor, assim como força. Para onde aponta o vetor campo elétrico? Aponta para onde aponta a força em uma carga. Exatamente. Ah, professor, e se a partícula geradora for negativa? Não importa. Se a partícula geradora for negativa, o campo elétrico aponta para a carga, porque uma carga positiva seria atraída. Se a partícula geradora do campo for positiva, o campo elétrico aponta para longe da carga, da mesma forma que as linhas de campo. Só que ficar dependente de experimento para calcular campo elétrico é chato. E como nós conhecíamos a lei de Coulomb, que nos permite calcular aquela força conhecendo a carguinha de teste
e a distância entre a carga geradora e a carga de teste, substituindo uma fórmula na outra, surgiu a nossa última fórmula, campo elétrico gerado por uma carga. Hoje nós até usamos fazendo exercício com ela na primeira aula. Não tens que ficar nervoso, ah meu Deus, quando eu uso uma, quando eu uso outra. Não, a própria fórmula te responde isso. Esta fórmula relaciona campo, força e uma carga colocada neste campo, mergulhada neste campo. Isso aqui é outra história. Esse campo elétrico está sendo gerado por esta carga, totalmente diferente dessa fórmula, onde este campo, essa carguinha está mergulhada num campo elétrico que não é dela. Então, são situações bem distintas. Outra, essa fórmula fala em distância, essa não. Né? Já é uma situação bem discrepante. Vimos inclusive que se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, e nós queremos calcular o campo resultante, tem que primeiro usar a fórmula calcular o campo gerado pela carga 1, tem que usar a fórmula calcular o campo gerado pela carga 2, e depois ainda usar os teus conhecimentos vetoriais para calcular o vetor resultante, que nesse caso, já que os vetores são perpendiculares, seria por Pitágoras. Revisão honesta, revisão bem honesta. Mas agora o novo surgirá em nossas vidas. Não cheguei a falar com vocês sobre energia potencial elétrica ainda não, né? Acho que entre nós nunca rolou nada, nenhum papo sobre energia. O polaco vai ter essa nobre tarefa de falar sobre energia com vocês. Eu não resisto, aqui assim. Quando a gente fala de energia, como é interessante, né, cara? Se tu estuda um pouquinho mais de física e história da física, tu percebe como foi difícil chegar a esse conceito, essa ideia, energia. Que ideia poderosa! A ideia de força, criação do Newton, na organização final do Newton, a ideia de força, ela foi sendo criada ao longo dos tempos. Cada cientista, cada filósofo com a sua contribuição. E com Newton a gente finaliza, a gente entende o que é força, com as leis de Newton. Matematicamente definida a força. Energia foi muito mais difícil. Energia foi muito mais, demorou um pouco mais, foi uma cria mais difícil de parir. É difícil descrever o que é energia. Eu digo que energia é tudo menos vácuo. Qualquer coisa que não seja um nada é energia. Átomo é energia concentrada, matéria é energia concentrada. Pode se manifestar de forma química, luminosa, sonora, térmica, mecânica. E hoje nós vamos começar a desenvolver a ideia de energia elétrica. Hoje é nessa aula que nasce o conceito, energia elétrica. Mas para que tu entenda isso, tu primeiro tens que entender que toda a ideia de energia da física nasce da ideia original do trabalho de uma força. Já tiveram essa aula? Trabalho de uma força? Coisa boa! Então, o trabalho de uma força, na verdade, mede a energia que uma força transfere, né? De um objeto para um objeto. Ou entrega ou retira. Como é que se calcula, então, o trabalho de uma força? Eu pego o valor da força que atuou no objeto, sei o deslocamento causado, conheço o ângulo entre a força e o deslocamento, trabalho é F vezes D vezes cosseno, onde esse cosseno de alfa está só decompondo a força na direção do deslocamento. Essa fórmula só para a força constante. Se a força for variável, uma das opções é a gente pegar o gráfico força versus deslocamento e calcular a área. A área é igual ao trabalho, mas é o aluno que tem que saber se é positivo ou negativo. Quando que o trabalho é positivo? Quando o ângulo está entre 0 e 90. Aí o resultado é positivo, a gente chama o trabalho de motor. Quando o ângulo for 90 graus, o trabalho é nulo, né? Não há realização do trabalho. E quando o ângulo for maior que 90, menor ou igual a 180, o trabalho é dito resistente ou negativo. Bem intuitivo. Se a força está ajudando, entrega energia. Se a força está atrapalhando, retira energia. Revisãozinha rápida. Só que tu vê, eu quero te apresentar uma ideia que a gente vai chamar de trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica.
depois a gente chamou de energia potencial gravitacional, NGH. O trabalho da força resultante, a gente disse que causou energia cinética, mv²/2. E o trabalho da força elástica, depois a gente chamou de energia potencial elástica, kh²/2. Tudo na mesma ideia de trabalho. Hoje é só mais uma força, mais um trabalho de uma outra força. Trabalho da força elétrica. Vê se é muito absurdo o que eu vou comentar contigo. Aqui eu tenho uma carga, Qzão. Vou aproximar uma carga pequenininha dessa carga Qzão, Qzinho. As duas são positivas. Elas estão se repelindo, então para elas estarem ali eu tenho que estar segurando ela. Se eu liberar essa carga para ela se deslocar, ela vai começar a se deslocar para lá. Como vai ter uma força elétrica atuando nela, vai ter aceleração. Depois de um tempo eu vou perceber que essa carga já se afastou, já está numa outra distância, uma outra posição. Agora, antes era uma distância praticamente nula, agora ela já está a uma certa distância. A força aumentou ou diminuiu? A força elétrica é repulsiva. Diminuiu porque ela cai com o quadrado da distância, né? Apesar disso, a velocidade aumentou. Aqui ela estava aumentando bastante. Aqui ela já está aumentando menos, mas continua aumentando. Se o corpo ganhou velocidade, eu posso dizer que a energia que era de algum tipo está se manifestando em energia cinética. Em que formato essa energia estava então? Se eram cargas elétricas, energia elétrica. Então energia elétrica, na verdade, é a energia que foi oriunda do trabalho da força elétrica. Como é que nós vamos calcular então? Apesar dessa força ser variável, como eu conheço como é que se calcula essa força elétrica, como eu conheço a expressão matemática dela, eu ainda assim posso usar essa equação. Tu vê, eu acabei de te falar que essa fórmula é só para a força constante. Porém, eu conheço a expressão matemática desta força variável. Aí, nesse caso, é viável eu usar a ideia de trabalho de uma força. Como é que calcula aquela força, já que é elétrica? Lei de Coulomb. K, Qzão, Qzinho, elas são positivas, né? Então não preciso me preocupar com o sinal. Dividido por D². Isso aqui é a lei de Coulomb, ó, coloquei no lugar do F. Olha como é honesto. Distância. A força foi para lá, o deslocamento foi para lá. Qual é o ângulo? E cosseno de zero, nós sabemos da geometria de trigonometria básica que vale 1. Vocês aceitam que eu posso cortar a distância com ao quadrado ali? E só para ficar bonito, nós vamos chamar isso de energia potencial elétrica, que é sinônimo de trabalho da força elétrica. Energia potencial elétrica. É assim que se calcula a energia potencial de duas cargas. Não são 3 nem 4, são só duas. Eu já vi uma vez uma questão de vestibular da 3 cargas e perguntava lá qual era a energia potencial do sistema. Como é que eu faria, meus amigos? Num sistema como esse, eu conheço as cargas e conheço essas distâncias aqui. Como é que eu calcularia a energia do sistema com essa equação? Primeiro calcula a energia entre a carga 1 e a carga 2. Depois calcula a energia entre a carga 2 e a carga 3. E finalmente calcula a energia entre a carga 2 e a carga 3. Depois soma tudo. Energia é uma grandeza escalar. Então tu não precisa de seca, que é a parte perigosa do campo elétrico, é uma grandeza vetorial. Então energia, né, na hora que eu comecei a falar de energia, vai ficar mais fácil a parte, né, as contas de maneira geral. Tu vê, ó, a energia entre S e S seria positiva, a energia entre S e S seria, entre S e S seria negativa, né, sinais opostos, não tem módulo, então vai dar negativo. Entre S e S seria negativo, e entre essas últimas duas seria uma energia positiva, né? Então a gente somaria os dois valores negativos, teria um resultado negativo, para subtrair do resultado positivo. Beleza. Agora que nós temos a ideia de energia matematicamente definida, a gente pode fazer uma outra coisa. Voltar ao laboratório. Naquela vez que a gente ia investigar o campo elétrico na redondeza de uma carga geradora, nós medíamos a força atuando numa carga de teste, que
foi colocada em um determinado ponto. Só que agora que a gente conhece a ideia de energia, a gente pode fazer um novo experimento, muito mais trabalhoso, mas com a ideia muito parecida. Como no nosso laboratório é tudo virtual, nós não vamos nos sujar, dá uma olhada. Eu tenho uma carga geradora. Professor, eu não entendo essa história, carga geradora. Geradora de quê? Geradora de campo elétrico. A gente só chama ela de carga geradora porque ela está gerando a perturbação elétrica. E aí eu vou usar uma carguinha de teste que é sempre diminuta comparado com a carga geradora do campo, para que a própria carga de teste não perturbe o campo elétrico gerado por ela. Carga geradora, nome justo. Eu não quero investigar quantos newtons por coulomb ela está gerando no ponto, porque isso eu já fiz, é a ideia de campo elétrico. Eu quero fazer uma nova investigação. Eu quero usar carga de teste mais uma vez, carguinhas diminutas que eu vou colocar naquele ponto X ali para analisar. Só que em vez de medir a força, agora eu estou preocupado com uma outra coisa, estou preocupado com energia. Eu quero medir a energia que vai ficar acumulada. Mas como é que eu vou medir? Será que tem um aparelho energizômetro? Não tem, né, cara, esse aparelho de medir energia. Deixa eu ver quantos joules. Não tem. Não nessa situação. Então olha só o experimento que os físicos doentes fazem. Eles pegam uma partícula minúscula, largam daquele ponto X, faz a partícula se deslocar e penetrar numa placa de gelatina. Bota essa placa de gelatina no microscópio e descobre quanto a partícula penetrou na placa de gelatina. Gelatina que ele fez. Ele já conhece a resistência da gelatina. Então, como eu conheço a força que a partícula teve que fazer para penetrar na gelatina, e medir no laboratório a distância que ela penetrou, eu multiplico e calculo o trabalho, calculo a energia acumulada na partícula. Vai dar um trabalho do cão fazer isso. Aqui não, aqui é tudo virtual, olha que legal. Liberei uma partícula de 1 coulomb. Ô professor, não era uma partícula de teste com uma carga diminuta? Ah não, é que essa aqui tem 1 zilhão de coulomb. Aquela ali ela tem 1 trilhão de coulomb, mas essa aqui tem 1 coulombzinho só. Não se esqueçam que isso é um devaneio físico, porque 1 coulomb mataria todos nessa sala, se estivesse concentrado num corpo, certo? De repente alguém pode sobreviver, não tem problema. Então olha só, botei a partícula satânica de 1 coulomb no ponto X, placa de gelatina, soltou, e deu, brotou o valor da energia. Incrível, né? Deu, deixa eu ver quanto, oh meu Deus, 200 joules de energia. Quando eu fiz o experimento com 2 coulomb, quanto que tu supõe que haveria de energia na partícula? Deus é matemático. 3 coulomb, 600 joules. A natureza tem regras muito claras, intrínsecas ao seu funcionamento. Uma pessoa normal diria, mas não o cientista. O cientista olha para isso, pensa e, descobri uma nova grandeza física. Aquilo ali era energia, hein? Joules. A nova grandeza física que nasce hoje em nossas vidas e que será extremamente útil e poderosa, chama-se potencial elétrico. O que é então potencial elétrico? Nada mais é... A tua apostila ela chama de U, né? Ou de V? V? Potencial elétrico V nada mais é que a razão entre a energia potencial elétrica acumulada numa partícula de teste dividido pelo valor da partícula de teste. Só que esta definição de potencial elétrico ela pode ficar ainda mais poderosa. Eu não disse da onde para onde a partícula foi por enquanto, eu só disse que potencial elétrico é energia potencial elétrica por unidade de carga. Por exemplo, qual é o V do ponto X? É, por exemplo, 400 joules dividido por 2 coulombs, ou 200 para 1, ou 600 para 3, que é 200 joules por coulomb. Joule por coulomb é só me diz quanta energia cada coulomb vai receber, né? E para homenagear o inventor da pilha química, nós vamos chamar de volts. Então, a partir de hoje, tu sabe o que significa 220 volts da tomada.
220 volts a tomada significa que cada coulomb que passa pela tomada de corrente elétrica, de carga elétrica através da corrente, ganha 220 joules de energia. Só isso que significa. Quanto de energia está disponível para cada coulomb. Então quer dizer, professor, que a tomada 110 volts tem a metade de energia? Para cada coulomb, sim. Mas se ali passa 2 coulombs e na tua tomada passa 1 coulomb, ambas as tomadas liberaram um total de energia igual. Portanto, um chuveiro elétrico de 5.000 watts em 110 volts ou em 220 volts vai continuar aquecendo equivalente aos 5.000 watts. Só que lá em 110 a corrente elétrica terá que ser o dobro para gerar o mesmo aquecimento. Claro que o fabricante pode fabricar um chuveiro que em 220 tem uma maior potência e em 110 tem uma menor potência. Problema do fabricante, certo? Galera, ó, vamos deixar a definição mais poderosa? Se eu quiser deixar a definição mais poderosa, seria legal eu dizer da onde eu saí e aonde que eu cheguei com a minha partícula. Aí eu poderia dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e B é a energia ou o trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B, dividido pelo valor da carga da partícula. Então tu vê, essas duas definições são absolutamente similares, só que uma diz da onde para onde eu estou indo. Quando eu descrevo VAB, eu também preciso que tu saiba o que significa esta diferença de potencial. Diferença de potencial nada mais é que tu pegar o potencial de um ponto e subtrair o potencial de outro ponto. É U, né? Isso é que a tua apostila chama de U, né? Isso, eu não gosto de chamar de U, eu chamo de V. Mas a apostila diferencia V como sendo U como sendo uma diferença de potencial e V como sendo um potencial único. O problema é que um potencial único não existe. É sempre uma diferença de potencial. Por isso que eu diria que usar o U para uma diferença e V para um potencial é já não conhecer física elementar. Mas ninguém é obrigado a conhecer física elementar, né? Nem o escritor da apostila. Então olha só, escuta o que eu estou te dizendo, uma coisa tosca, uma coisa boba. Eu chamo de V, todo potencial eu chamo de V, porque quando eu digo que, por exemplo, esse ponto A tem 10 volts, não significa que ali é 10 volts do nada, porque esse 10 volts tem que ser 10 volts em relação a algum lugar, e o lugar referencial é o infinito. Lá no infinito o potencial é, adivinha? 0. Então, quando eu digo que aqui tem 10 volts, é uma diferença de potencial do infinito até aqui. Então, dizer que é V ou U é um delírio, né? Porque todo o potencial é uma diferença. Quando tu não sabe em relação a quem, é em relação ao infinito. Que, por definição, lá no infinito, o potencial é 0. Faz sentido, né? Qual é a energia lá no infinito? Quando esse número for infinito, dividir por infinito dá um número muito pequeno, né? 0,000, pronto. Por isso, vem da ideia de potencial, né? Já vem da ideia de potencial. Nessa ideia já está embutido que lá no infinito a energia é 0. A energia no infinito é 0. Automaticamente, o potencial lá no infinito é 0. Então, se eu digo que alguma coisa tem alguma DDP, essa DDP é sempre em relação ao infinito. Então, ó, não se esqueçam, para quem vai fazer federal, a UFSC não usa U, ela usa V geralmente. Inclusive para diferencial. Diferença de potencial. Diferencial. Tu vê, ó, cara, se eu quiser juntar esta definição nessa, surge uma outra forma da apostila. Tá dividindo, passa multiplicando, né? Eu poderia dizer então que o trabalho para levar a partícula de A até B é a carga que multiplica VAB. Só que o que é VAB? É VA menos VB. Então a apostila, ela, a partir dessa fórmula e dessa definição, ela vai lá e monta uma outra fórmula, né, como se ela fosse também ser fornecida no vestibular. Eu duvido. Eu diria que no vestibular eles devem nos fornecer essas, né, clássico,
definição de campo elétrico gerado por uma carga, ok? Não é muito comum aparecer essa, mas pode aparecer. Agora eu diria que essa aqui aparece. Essa aqui também não é obrigatória não. O aluno tem que saber que a diferença de potencial é o potencial de um ponto menos o potencial do outro. Diferença, né? Diferença é isso, né? Cara, se tu quiser uma fórmula mais bonita, olha só o que nós vamos fazer então. Nós já sabemos calcular a energia potencial elétrica, né? Tá aqui, ó. Eu posso isolar numa, substituir na outra e fechou. É a fórmula que faltava. Nós vamos chamar essa última fórmula de potencial gerado por uma carga. Isto aqui era a definição de potencial, definição. Aquilo ali é a definição de diferença de potencial, definição. Eu lembro, cara, da minha revolta quando o professor escreveu essa palavra, definição no quadro. Me dava uma sensação, engole e fica quieto. Tu não tem obrigação de engolir definições, tá? Se tu discordar da definição, é importante tu interagir. Pessoal, por que a definição é daquele jeito, né? Às vezes dá para explicar o porquê, às vezes é só uma ideia que foi melhor do que outras. Aí pode realmente parecer um pouco bizarro. Bom, potencial gerado por uma carga. Agora eu conheço a carga, e conheço a distância da carga até o ponto estudado. A definição de potencial é: potencial elétrico é a energia potencial dividida por unidade de carga. Só que nós acabamos de ver como é que se calcula a energia potencial. K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. O Qzão é a carga geradora, o Qzinho é a carguinha de teste que eu coloquei no ponto X para fazer o estudo. Só que tu vê, eu divido a energia pela carguinha. Se eu faço a divisão de fração, que é a primeira vezes inversa a segunda, tu vai perceber que essa carguinha divide essa e dá 1. Portanto, a fórmula que me permite calcular o potencial gerado por uma carga sem fazer o experimento maluco da placa de gelatina, que deu um trabalho do caramba para fazer, a gente tem essa outra opção. Então, se eu conheço a carga geradora e a distância até ela, como a constante é um valor tabelado para a gente consegue determinar o potencial sem fazer experimento. Vai ficar mais fácil agora, mais barato. Observem vocês que a definição de campo elétrico e a definição de potencial elétrico é muito parecida. Uma é força por carga, newtons por coulomb, é um vetor, já que é força vetorial. A outra é joules por coulomb, é energia por unidade de carga. E como é energia escalar, oba, não vai ser tão sofrível. Quando nós quisermos calcular o potencial resultante num certo ponto, é só somar os potenciais gerados pelas diversas cargas, sem medo. Quando era campo elétrico, não, né? A gente tem que fazer o desenho dos vetores. Agora não, o potencial vai ser bem mais gostoso. Tu vê, se eu quisesse gerar uma fórmula ainda mais bizarra, eu poderia pegar esse resultado e substituir tanto no VA quanto no VB e criar uma fórmula ainda mais assustadora, que também não vai ser fornecida no vestibular. Na verdade, a apostila faz isso para te mostrar, ó, se tu precisar, esse seria o caminho. Se te perguntarem qual é o trabalho da força elétrica para pegar uma carguinha Qzinho e levar ela do ponto A até o ponto B, qual é o trabalho? Nós já vimos que para calcular o trabalho da força elétrica, uma das maneiras é pegar o valor da carga que foi deslocada e multiplicar por VA menos VB. Só que nós acabamos de ver que o VA pode ser determinado por essa fórmula. K vezes Q sobre DA. Quem é o VB? Se eu quero achar o VB, é só pegar a distância até o ponto B. Tem a distância até o ponto A e tem a distância até o ponto B. K vezes Q sobre DB. Olha só a fórmula que fica. Tudo mostra que o aluno ele vai infartar, né?
Calma, cara, na verdade são várias fórmulas unidas numa só, que pode dar esse mal-estar. Não quer dizer que tu vá usar daquele jeito. Isso aqui, na verdade, já é a solução do problema. Se tu conhece a carga que foi deslocada, conhece as distâncias inicial e final, conhece a carga geradora, tu joga nessa fórmula, tu calcula o trabalho da força elétrica. Talvez mais prático e óbvio fosse calcular o VAB, fazer o VA menos VB, jogar aqui, está dividindo e passa multiplicando. Aí tu só vai ter que usar as definições fornecidas. Então, não tem que se apavorar ao olhar para essa fórmula, porque ela já é a união de várias outras. Cara, eu diria que para essa aula 9, eu fiz um trabalho bem honesto. Não falei das superfícies equipotenciais e nem de campo elétrico uniforme. Ainda falta 2 comentários, por incrível que pareça. Ainda falta 2 comentáriozinhos para a aula 9. Cara, o formulário deu uma engordada boa. O formulário de eletrostática depois dessa aula estourou. Então nós vamos fazer uma revisão na próxima aula de todo o formulário. Então assim, já que eu te apresentei a ideia de potencial elétrico, definição, e o potencial elétrico gerado por uma carga, pensem comigo. Imaginem uma carga positiva fixa. Vocês devem concordar comigo que a uma mesma distância dessa carga, o potencial elétrico é o mesmo. Porque o potencial elétrico depende da distância. Isso parece um ovo. Finge que está perfeito. Então assim, ó, se eu for usar essa fórmula para calcular o potencial aqui, em qualquer ponto dessa pontilhada daria, por exemplo, 20 volts. 20 volts, 20 volts, 20 volts. Se eu aumentar a distância até a carga, o que vai acontecer com o potencial nessa nova superfície esférica pontilhada aqui que eu desenhei? Ah, com certeza, se aquela distância aumenta, o resultado diminui. Poderia ir para 15 volts. E quanto mais distante eu fico da carga geradora do campo elétrico, a fórmula não me deixa mentir, o potencial fica menor. Essa superfície, eu digo superfície porque tu está vendo uma linha, né? Mas essa carga é algo volumétrico, ela está aqui no espaço. Então existe uma esfera que marca todos os pontos que estão a uma certa distância da carga geradora. Essa esfera, ela tem o nome justo de superfície equipotencial. Então essas todas são superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais. Nome justo, hein? Equi igual potencial, potencial. O mesmo potencial. O que eles podem nos perguntar sobre as superfícies equipotenciais? Primeiro, eles poderiam nos perguntar para onde apontam as linhas de campo. As linhas de campo apontam sempre na direção da região de maior ou menor potencial. Menor, né? Esse desenho deixa isso claro. E além disso, com que ângulo as superfícies equipotenciais e as linhas de força se cruzam? Sempre. Então, naquelas propriedades das linhas de campo, eu não sei se cheguei a acrescentar já, valeria a pena acrescentar naquelas propriedades. As linhas de campo elétrico apontam sempre para a região de menor potencial e as linhas de campo ou força elétrica sempre cruzam as superfícies equipotenciais perpendicularmente. Aí eu iria embora feliz se eu fizesse o seguinte comentário. Entre placas elétricas, embora como assim, 2 aulas, né? Vou terminar com toda a calma, daqui a pouco a gente já vai para a física D, meu querido. Então olha só, placa metálica saindo do quadro, grandona. Uma eu conecto no polo positivo da bateria, outra no polo negativo da bateria. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. No meio dessas placas nós teríamos um campo elétrico que a gente chama de uniforme. E essa uniformidade fica representada pelas linhas paralelas igualmente espaçadas.
uniforme. Uniforme por ter o mesmo valor em qualquer um dos seus pontos. As superfícies equipotenciais, elas estariam aqui, ó. Uma superfície equipotencial, outra, por exemplo, poderia ser 0 volts, menos 10 volts, mais 10 volts, mais 20 volts, é uma das possibilidades. Nessa situação, potencial elétrico, que é K vezes Q sobre D, e campo elétrico, que é K vezes Q sobre D ao quadrado, campo elétrico, newtons por coulomb, potencial elétrico, joules por coulomb. Nessa situação de campo elétrico uniforme, essas duas grandezas têm uma relação matemática muito importante, que é muito usada. Olhem para as fórmulas. Vocês aceitam que multiplicando a fórmula de cima por D, corta o D ao quadrado e fica igual à fórmula de baixo? Vocês aceitam que pegando o campo elétrico e multiplicando por distância, fica igual à fórmula do potencial elétrico? Esta fórmula só serve para campo uniforme. Para deixar igual a da apostila, eu poderia dizer que o U entre o ponto A e o ponto B, poderia ser V também, né? É igual ao campo elétrico vezes a distância entre o ponto A e o ponto B. Mas muita atenção! Muita atenção! A distância entre o ponto A e o ponto B não é medida em linha reta, nem em zigue-zague entre esses pontos. A distância entre o ponto A e o ponto B é medida paralelamente à linha de campo. É medida alinhada com a linha de campo. Então toma cuidado. Como é que tu vai medir essa distância? O vestibular dá as distâncias em linha reta, dá a distância perpendicular, mas só me interessa a distância horizontalmente, paralelamente às linhas de campo. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu lembro que quando eu aprendi essa fórmula, eu saí usando a torta direita e fui errando, porque ela só serve para campo uniforme. Agora sim, agora eu diria que a aula 9 foi bem trabalhadinha. Dá pra tu... Não quer dizer que tenhas aprendido nada, tá, gente? É só para tu poder fazer exercício, ficar bem bravo com os erros e trazer dúvidas na primeira aula da semana que vem. Certo? Então vamos... E não vou avançar não, vou usar a próxima aula da Física 5C para reforçar essa aula, que é só aplicação desses conceitos. Tu vê, ó, eu não dei a distância. Vamos fazer um exemplo então. Obrigado pelo comentário, amigo. O aluno interagindo comigo, pô, sempre ajuda bastante. Então, muito obrigado, amigo. Ó, um exemplo para ficar claro. Vamos supor, eu te dei o V do ponto A, né, que é 20 volts, né? E o V do ponto B, que é menos 10, certo? Vamos supor que eu digo também que o campo elétrico naquela região é 500 newtons por coulomb. Aí eu te perguntaria, quanto é a distância entre o ponto A e o ponto B? Então, o VAB é igual ao campo elétrico vezes a distância entre A e B. O que é VAB? É o V do ponto A menos o V do ponto B. Quem é o V do ponto A? 20 volts menos quem é o V do ponto B? Menos 10. Olha que perigo, cara. Menos com menos deu mais, né? Então o VAB deu 300 volts, 30 volts, perdão. Já que eu descobri que o VAB é 30 volts e o campo elétrico é 500 newton por coulomb, eu vou descobrir a distância entre A e B. Tá multiplicando, passou, dividindo. 3 dividido para 5 seria 0,6, então deu 0,06 metros, que é o mesmo que 6 centímetros. Então tu vê, ó, daqui até aqui tem 2 centímetros, daqui até aqui tem 2 centímetros e daqui até aqui tem mais 2 centímetros, totalizando os 100 centímetros. Certo? Então fizemos um exemplozinho clássico ali. Obrigado mesmo pela colocação. Sempre me ajuda. Isso aí, galerinha. Então, falei mais que não dá cobra nessa aula, vocês me perdoem. Não aguentei. Na próxima aula, cara, nós vamos revisar isso, tá, gente? Que é muito importante. E aí vamos avançar na Física 5C. A aula 9 é tua tarefa, estudar e exercitar. Quero muitas dúvidas na semana que vem, hein? Agora vamos respirar 3 segundos. E agora vamos para a Física D. Vamos!